Esta semana chegou uma pergunta para mim um tanto curiosa. Observe a pergunta. É somente os pastores que podem ministrar o batismo? Olha, a Bíblia ensina, mas Martinho Lutero também ele escreveu em obras selecionadas no volume 3. Ele ensinou que todos que se voltam a Deus possuem o direito de duas coisas. Duas coisas, segundo Lutero. Primeiro, de orar diretamente ao Pai por meio de Jesus Cristo. E segundo, de testemunhar a outros as boas novas da salvação. Então, isso é direito de todos que se voltam para Deus. Mas esse sacerdócio universal, segundo o próprio Lutero, não eliminava de qualquer forma, não eliminava a necessidade de um bem organizado ofício ministerial. O que ele quis dizer com isso? Por exemplo, no Antigo Testamento, o levita exercia determinadas atividades que eram bem específicas da sua função. Nós sabemos disso. Eram atividades que somente eles podiam exercer. No Novo Testamento, Paulo afirmou que o próprio Cristo, o próprio Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, etc. Lembra dessa citação em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12? Pois bem, isso significa que nem todos são chamados a exercer as mesmas funções dentro da igreja. A lista de dons que Paulo apresenta, ela nos ensina que nem todos são chamados para exercer as mesmas funções dentro da igreja. Além do mais, o Novo Testamento atesta que o rito do batismo não era oficiado por qualquer pessoa. Não era oficiado por todos os crentes indiscriminadamente, ali naquele período da igreja primitiva. Por exemplo, lembra do batismo do arrependimento, que preparava o caminho para o Messias? Era ministrado por quem? Era ministrado especificamente por João Batista. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 3, João capítulo 1, não é verdade? E aqueles que aceitavam o Evangelho durante o ministério de Jesus, eles eram batizados por quem? Pelos discípulos. Você pode conferir isso em João capítulo 4. Já o livro de Atos revela que após a ascensão de Jesus, esse rito ele era oficiado por quem? Pelos apóstolos e pelos líderes da igreja. Você pode conferir isso em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 8, em Atos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 16, capítulo 18. Agora, alguém poderia até indagar, mas Jesus não disse que devemos fazer discípulos batizando-os? Sim, claro, esse texto está em Mateus 28, 19. E é verdade, Jesus deu essa ordem. Mas a ordem foi dada a quem? A quem Jesus deu essa ordem? Ele não deu essa ordem a todos de maneira inconsequente e indiscriminada. O contexto deixa bem evidente que Jesus estava dando uma ordem aos próprios apóstolos. E depois, consequentemente, os demais líderes, os discípulos que eram levantados pelos próprios apóstolos. Por fim, como disse o pastor Alberto Tim, doutor e pastor Alberto Tim, todos os crentes têm, portanto, a solene responsabilidade de testemunhar do Evangelho aos descrentes, incentivando-os a uma experiência genuína com Cristo que culmine com o batismo. Isso não significa que todo crente deva oficiar pessoalmente o batismo de seus conversos, pois essa cerimônia deve ser ministrada apenas por aqueles que foram escolhidos dentro da comunidade dos crentes como ministros do Evangelho para esse ofício. Bom, como você pôde perceber, as inferências e referências bíblicas aludem à ideia de um corpo cristão organizado, separado em dons e cada um exercendo as suas funções bem específicas. E o batismo faz parte desta organização. Que Deus te abençoe e até mais.